Hoje o papo de editor é diretamente da mesa de edição. Na realidade, isso é uma mesa de gravação. Eu estou me ouvindo, é um pouco complicado eu me ouvir. Na realidade, isso é uma mesa de gravação, é VMix, né, com todas as mesas de áudio, de vídeo, de câmeras. As câmeras são robóticas. Essa câmera que você está me vendo é uma robótica que eu ajustei aqui. Ela está fixada aqui e você está vendo tudo. Ainda estou me arrumando. Enfim, hoje eu vou fazer um call com a Sol, né, que é a Sol Moraes, de Salvador. Ela está em Salvador. Ela disse que ou ela vai estar em Salvador, na casa dela, ou em qualquer lugar que ela estiver, ela vai me atender e a gente vai conversar sobre todos os assuntos do audiovisual que está acontecendo agora na parte de luta, na parte de dinheiro mesmo, né? Nós vamos falar sobre os recursos do audiovisual que existe, que é uma indústria mundial e no Brasil é uma indústria muito forte que está ganhando mais força com prêmios internacionais, com prêmios de festivais nacionais que está acontecendo. Então a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu ajeitar a câmera que não está legal, né? Está muito aberta. Ficou, ai, mamãe, é o contrário, Tati. É porque eu estou vendo tudo o contrário. Não se importem com isso. Você tá vendo eu fazendo assim nervosa? Porque eu tô nervosa mesmo. Eu vou tentar falar com a Sol aqui. A gente marcou, falta meia hora. Ainda vou ajeitar aqui o cenário. Porque o cenário tá uma bagunça, né, gente? Tem umas coisas que eu preciso tirar. O microfone tá um pouco distante, mas qualquer coisa eu não vou segurar não, né? Não ficou legal não. Não, vou deixar aqui, que é para vocês me ouvirem, porque tá o mouse aqui para eu fazer o corte do VMix, tá? Eu só fiz essa introdução para vocês entenderem o quanto esse projeto é gigantesco e é um projeto que eu sempre sonhei. E o quanto que ele é lindo. E ele é importante, porque é importante a gente ter o nosso local de fala, sabe? Para ter esse local de fala, a gente não pode desistir. Eu espero que as pessoas entendam e deem importância e queiram falar sobre a sua história. Se você tem uma trajetória no audiovisual, se você tem uma trajetória em televisão, em rádio, cinema, em produtoras, né, de comercial, se você é autônomo, se você é um podcaster, um videocaster, né, um videomaker, você pode vir aqui, você tem a liberdade de pedir esse espaço, esse local para você falar. A gente vai falar aqui, ó, nesse local aqui, tá? Que é um local muito lindo, que cabe muitas pessoas, cabem várias pessoas, cabem todos nós do audiovisual e a gente está aqui para contar a nossa história, para revelar, para mostrar para o mundo a nossa história, para fazer do nosso local de fala, o nosso local, a nossa voz, tá? Para o que a gente quer almejar, a gente almeja, a gente consiga, que todos nós podemos fazer. Se você não é do audiovisual e quer entrar no audiovisual, você pode seguir o Papo de Editor, acompanhar os episódios, ver a história de cada um, né, dos nossos entrevistados, que você vai ver que é de muita luta, é de muita persistência e é de acreditar que a tecnologia hoje, junto com a nossa força de vontade, a gente pode fazer muito. A gente pode contar a nossa história através de filmes, de documentários, né, de um comercial, de um trabalho bonito, de uma transmissão ao vivo a gente pode fazer. Eu fico olhando para cá, mas eu fico me vendo aqui, então a tendência é ficar me vendo, né? Enfim, vocês estão entendendo. Mas assim, hoje está sendo muito especial. E até para falar nisso, para continuar, eu quero falar uma coisa para vocês, assim, um pouco da minha história. Vocês ficam vendo, quem é essa mulher que começou a falar sobre audiovisual, o que ela entende, o que ela faz, de onde ela é.
né? Como foi que ela apareceu, que projeto é esse, o que ela quer falar o que significa papo de editor. Então eu vou me reapresentar a vocês, né, de uma forma mais tranquila, como eu estou fazendo hoje, aqui no meu lugar, né, e no nosso local de fala, e no projeto que eu tive esse desejo de falar sobre a gente, sobre os bastidores do audiovisual. Eu me chamo Tatiana Guimarães, nasci em 1977, numa família gigante, eu sou a caçula de 12 da dona Lourdes do seu Benedito, que já foi para outro plano, e a dona Lourdes hoje tem 90 anos e é a matriarca da família Guimarães. Nós somos uma família de lutadores, né? De guerreiros, de perseguidores, de insistentes e de teimosos, que tudo que a gente quer, a gente vai lá e consegue. E quando não consegue, a gente tenta de novo, né? Tenta de outra forma ou tenta outra vez. E eu quero que vocês saibam que o importante hoje é a gente ter chegado aqui, né? Eu, aos 10 anos de idade, a minha irmã, Fafá Guimarães, que hoje é uma diretora de cinema, né? Ela tem o seu filme, ela é uma produtora executiva, já trabalhou em televisão, comerciais, né? Produtoras em vários lugares. Trabalha na parte política também do audiovisual no Brasil. Ela é uma precursora de lutar pelos direitos do audiovisual. E a minha irmã, que eu tenho tanto orgulho, em 1987, ela começou a trabalhar na TV Timon, lá no Morro, né, em Timon. E ela me levava, eu tinha 10 anos, 87, 88, 89, ela me levava lá para o Morro. E eu entrava lá, eu sempre tinha a sensação de estar entrando numa caixinha mágica. E essa caixinha mágica era como se abrisse aquela nave da Xuxa, da Xuxa, gente. Que descia a nave e aquela nave, né, se abria. Então, para mim, a minha nave da Xuxa era a TV Timon. E ela me levava para lá e me deixava num canto. Eu tinha que ficar quieta para não atrapalhar, né? Porque eu via aquelas pessoas correndo com papel na mão, com cabo, com câmera, com microfone, com um monte de coisa quadradas, que eram as baterias, né? No tempo as baterias eram enormes. Era baterias, muita coisa assim. E eu ficava encantada com aquilo. E eu disse para mim, é isso que eu quero. Eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero viver aqui. Porque você criança, você quer viver, né, no lugar. Então, ela demorava a me levar, porque ela não podia me levar todos os dias. Mas eu vivia pedia a Deus, oh meu Deus, me leve lá para a TV, me leve para aquela caixinha mágica. E eu cresci quando eu fiz 17, 18 anos, que era para terminar o meu período, né, o terceiro ano. Eu disse que queria ser jornalista, que era porque eu queria ser jornalista. E eu disse, eu vou fazer o vestibular, só que era muito difícil, né? Meus pais estavam em dificuldade. E eu disse, não, pois eu vou para a Escola Técnica. A Escola Técnica Federal do Piauí, né? Você faz o teste, aquele teste super difícil, na época muito concorrido. Eu disse, eu quero um curso que eu vá para a TV. Eu só queria um curso que eu ia para a TV. Eu me lembro muito bem que papai disse que queria que eu fosse para trabalhar no Banco do Brasil, que é onde meu irmão trabalhava. Meu irmão e meu padrinho, meu irmão mais velho, Jesus, trabalhava, e ele disse para mim, você vai trabalhar com Jesus, então você vai estudar contabilidade. E eu sou aquela criança, aquela jovem de humanas, eu sou a jovem de humanas. Eu sou uma mulher de humanas, gente. Esse negócio de matemática, de contábeis, de números é só o básico. Apesar de ter um toque de estar contando todas as letras. Eu fico lendo a palavra e leio. Sim, daí depois eu falo. Enfim, aí ele disse contabilidade. Eu disse, não, pai, eu não quero contabilidade, eu quero algo que eu vá para a TV. Ele, mas você quer trabalhar na TV com sua irmã, você está vendo a luta dela, porque ela trabalhava sol a sol, de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado, dia santo, ela estava trabalhando, não tinha folga.
Era uma luta diária, a televisão sempre foi muita luta, e até hoje é, né? A gente que trabalha em TV, a gente sabe. E ele dizia, você quer passar por tudo isso? Eu disse, eu quero ir para aquele lugar. E eu fui procurar, eu disse, olha, eu vou fazer o curso que me leva para a TV. Aí eu fui procurar esse curso e não tinha eletrotécnica, mecânica, era bem técnico na época. E tinha um que foi o que eu entrei, que eu sou formada, né, que é técnico em eletrônica. E eu procurei lá, tinha sistemas de comunicação, telecomunicação. Entrei, né, fiz o teste com louvor, entrei, comecei a estudar no primeiro, segundo, final do segundo ano eu conheci tinha o meu professor de eletrônica, né, que ele era diretor aqui da TV Meio Norte. Ele era diretor técnico. E ele disse assim, não, minha filha, não é fácil assim você entrar na TV, não. Você tem que entender disso, de circuito, de não sei o quê, de mexer em mesa de áudio, mexer em mesa de vídeo, mexer nisso, naquilo. E eu disse, mas eu aprendo rápido, me dê essa oportunidade. Aí demorou um pouco, quando deu o final do segundo ano que eu estava no curso de eletrônica, ele disse, olha, tem uma oportunidade para ser estagiária, mas você vai ter que ter paciência. Talvez você passe só o estágio, não possa ficar, não dê para ficar. Eu disse, eu vou. Aí no dia 11 de abril de 1997, eu peguei o ônibus lá do Parque Piauí, desci lá na Miguel Rosa e vim caminhando aqui para a TV Meio Norte, que é aqui na Professor Seu Brandão. Né? A gente vem pela Walter Alencar e dobra assim, tal, vem. E entrei na porta, na hora que eu entrei, que ele, né? Aí ele mandou eu entrar na sala dele. Quando eu entrei, eu disse, cheguei. Aí ele disse, pois é, vamos ver se você fica. Aí eu virei para ele e disse, eu vim para ficar. E nisso eu comecei como estagiária, eu passei por vários setores, eu aprendi muita coisa aqui dentro. E aqui é a minha casa, né? Aprendi várias coisas e tudo eu queria estar dentro. E na minha área, na área de eletrônica, só tinha homens. Na área operacional, que hoje é a que eu trabalho, né, como editora de vídeo, como diretora de TV, é muito masculino, né? É uma área que os homens dominam e que, assim, naturalmente a gente foi entrando. E eu tive muitas barreiras e eu quebrei essas barreiras com minha força de vontade, com minha curiosidade, que eu sou muito curiosa. E isso me move muito, essa curiosidade, essa vontade de fazer, essa vontade de aprender. Até hoje eu faço cursos Eu sou muito de sala de aula, né? E hoje a minha sala de aula é o YouTube, a internet, né? São as pesquisas, são plataformas, é esse mundo, né, do audiovisual, esse mundo tecnológico, né? Eu busco sempre. Eu sempre falo, eu até falo para os meus amigos, para todo mundo, eu não sou a melhor editora daqui, nem de lugar nenhum, mas eu sou uma editora que estou sempre me atualizando e quero sempre me atualizar. Estou aqui nervosa falando com vocês, mas era uma coisa que eu precisava contar, precisava falar para cada um de vocês do podcast, do Papo de Editor, que é para vocês se motivarem mesmo e ir atrás. E quando alguém disser não para vocês, você diz, mas eu vou tentar. Mas você não sabe, então, mas eu vou aprender. Se eu não sei esse assunto, vai atrás e aprende. Vai atrás e faz, vai atrás e procura mesmo, pesquisa, assiste, leiam muito, procurem livros, sabe, que edifiquem, que consolidem, que marquem vocês, que lhe deem norte, sabe? Não tenham medo de perguntar o que não sabem. A pergunta, ela lhe abre portas. Só um minuto, porque o celular tá... A pergunta, ela lhe abre portas. Então, não fiquem parados quando tiverem dúvida de alguma coisa. Não fiquem com medo de perguntar, de se mostrar
ignorantes, não no sentido pejorativo da ignorância, mas no sentido de não saber das coisas, de ser leigos. Não tenham medo. Eu quero sempre enfatizar que hoje eu sou um aprendiz. Eu não sei metade do que vários profissionais hoje que lidam com VMix, que lidam com edição de vídeo, que lidam com direção de TV através desse equipamento, de um equipamento como esse. Eu não sei muita coisa, mas eu procuro aprender. Quando eu estou sentada aqui, nesse lugar, eu estou procurando aprender. E eu quero que vocês saibam que esse local aqui é o local de todos nós, tá? Não é o papo de editor da Tatiana, da Tati Guimarães. Eu gosto que me chamem de Tati, tá? Tatiana, eu acho que é meio... Eu tenho uma coisa assim, que Tatiana, porque você tá falando zangado. É Tatiana! Sabe? Aí Tati, é melhor, né? Então, Tati Guimarães. Esse não é o meu local. Esse é um local que eu estou cavando, né? Construindo, ajudando para nós termos a nossa voz. Então, vamos continuar. Hoje eu já falei bastante, mas eu vou entrar em contato com a Sol aqui e quando a gente começar, a gente vai ter uma conversa bem legal e vocês vão adorar estar aqui nesse episódio, tá? Aguardem só um minutinho. E hoje a gente vai conversar com a Solange Moraes, que é nossa amiga baiana, cineasta, diretora de cinema, produtora, uma precursora de todas as trajetórias da luta audiovisual, que eu estou até nervosa em falar com ela, mas é uma grande amiga. Como eu estou no corte e na apresentação, vocês vão ver sempre eu olhando aqui o VMix para cortar, né, para mostrá-la. E vou colocar no ar aqui. Sol, tudo bem, Sol? Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Dizer que a gente também tem uma grande mestra aí no Piauí, que é a Fafá, né? Que eu conheci na ABD, e você eu conheci através dela, né? E tinha a Simone também, que era um trio parada dura, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Você está controlando esta máquina e ao mesmo tempo cortando no espaço e tempo, né? Toda a história do cinema de várias pessoas que você está entrevistando ao longo dos tempos aí. Pois é, só a gente vai ficar aqui né, nesse espaço que eu chamo sempre o Papo de Editor. É um podcast que é o local de fala do universo audiovisual. E eu quero que as pessoas entendam o que é o universo audiovisual. E nada melhor do que você para falar isso. Mas antes de tudo, eu quero que as pessoas te conheçam. Quem é Solange Moraes? Sou eu, o Caetano Veloso. Estava vendo um vídeo dele ontem falando sobre isso. Quem é Caetano Veloso? Sou eu. E ele mesmo rindo do vídeo dele. Bom, eu tenho 35 anos de cinema, né? E nesses 35 anos eu conheci o Brasil muito de perto, através da ABD, mas a minha trajetória começa na Prefeitura de Lençóis, né? Eu entro lá como secretária, depois viro chefe de gabinete e ao longo do tempo eu vou aprendendo a mexer com a legislação. Então eu digo que eu sou uma pessoa muito curiosa e que a vida sempre me deu regra e compasso. E essa regra e compasso eu adquiro em Lençóis, na Prefeitura de Lençóis, quando eu lido com a legislação e com a sociedade. E o cinema, que eu vou depois, é uma apreensão, né, do que está no tempo e espaço e que é apreendido para a memória da sociedade, que eu digo que é a identidade da sociedade. Então, eu comecei na Prefeitura de Lençóis com 18 anos. De lá, eu vim para Salvador, entrei na Truque Video, que é também de Silvinha Moisés. Silvinha tinha sido minha professora. Lá eu fiquei 6 anos. Nesses 6 anos, eu segui para o Tieta, onde eu fiz o filme Tieta com Cacá Diegues, né? E ali eu fui entender mais a engenharia do cinema, a partir do cinema grande, né? Com seus departamentos. E quando eu saio de lá, eu faço a minha primeira coordenação de produção, que é o Trajetória da Bahia. Daí eu não parei mais, depois eu fiz o Michael Jackson com o Spike Lee, que foi a direção do clipe, né? Eles não olham para nós. Depois eu fiz Canudos,
fiz vários filmes de longa-metragem e resolvi montar minha empresa. Aí eu monto a Araçá Filmes, e essa Araçá Filmes eu fiz os longas de Sofia Federico, de Lula Oliveira, de Adler Paz, de Fábio Rocha, de Paulo Alcântara, que mais? Vários outros daqui da Bahia, Henrique Dantas, eu não fiz curta, eu fiz longa, né? Que é os filhos nós baianos. Jorge Alfredo eu fiz os filhos de João. Não, Jorge Alfredo eu fiz o Samba Riachão. E aí assim fui, pelo barque, e aí fui conhecendo outras pessoas, até encontrar a BD, que eu te digo também que é a minha segunda regra com passo, porque na ABD eu conheci um Brasil plural, com vários sotaques, mas de uma riqueza imensa, e uma geografia que a escola não nos ensina, né? Então essa geografia eu vim adquirir através da ABD. E até hoje, todos os meus trabalhos que eu faço, estou sempre incluindo pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que me ajudou a construir essa trajetória, né? Então, eu acho que eu sou um pouco disso tudo, né? E uma paixão imensa por cinema, que foi onde eu conheci também o meu marido, Geraldo Moraes, e que é um cara que era de uma sabedoria imensa e que também me deu a terceira regra e compasso, né, para a vida, através de um cinema mais criativo, de um cinema mais estudioso, né? Eu já estava já mais com mais idade, estava com 40 e poucos anos, quando eu conheci ele. E aí eu vim fazer uma outra leitura do cinema, que é essa engenharia da produção que eu estudo hoje em dia, e são esse curso que eu estou dando pelo Brasil afora, já dei também no Piauí, né? Já dei também no Amapá, em Brasília, em vários estados, aqui na Bahia, em Portugal, né? Discutindo a engenharia da produção, que aí para mim já é outra etapa da minha vida. Uau! E nem é o começo, né? De tudo que você já passou, de tudo que eu acompanho. Eu te conheci em 2010, não, 2012, que eu fui para Salvador e você me acolheu junto com a minha irmã, Primeira vez, né? né? Pela primeira vez, que é a minha paixão. E eu vou voltar em Salvador, tá? Não, Me você e a minha convide. de Brasília são apaixonadas por Brasil e Salvador, é incrível. Incrível, o Brasil inteiro. Que é o berço da cultura, né? Mas na área de audiovisual, como é o cinema aí em Salvador, na Bahia? Então, a Bahia é onde nasceu o Glauber Rocha, né? Então, já, daí já tem expoente. Fora isso, tem os cineastas que não estão na mídia, mas são tão bons quanto o Glauber Rocha, que é o Ney São Paulo, que é Orlando Senna, que é Coni de Campos. Aí, isso fala da velha guarda, né? Das pessoas que formaram o imaginário do cinema baiano. Aí vem a segunda etapa, que é Edgar Navarro, Paula Ribeiro, José Araripe, Fernando Belles, Joel de Almeida, Jorge Alfredo, Edgar Navarro. Então, é outra safra que vem vindo, né, da intermediária. E depois vem a safra que eu trabalhei, que é essa turma que eu já falei antes, que eu fiz os curta-metragens, que hoje em dia estou fazendo seus longa-metragens. Fora isso, mudou muito, né, o cenário mundial, não só da Bahia. Mas hoje em dia a gente tinha a BD Nacional, por exemplo, que é a entidade que falava de documentaristas em todo o Brasil. Mas na maioria dos estados eles falavam de animação, de games, né, de ficção, documentário, tudo. Só que hoje em dia não mais, porque hoje em dia cresceu tanto o cinema que houve a necessidade das entidades se multiplicarem, né, na sua diversidade. Então a gente tem entidades de autores, tem entidades de produtores, tem entidades de diretores, tem entidades de fotógrafos, de diretor de arte, então aumentou muito e a Bahia também acompanhou esse ritmo, né? Por outro lado, a gente tem por entidade, né? A Rede Catarina de Mulheres Indígenas, a APAM, a Rede de Cinema de Mulheres Trans. Então eu comecei a conhecer um outro universo que é tão plural e que faz esse cinema cada dia mais profissionalizar, né? A gente teve aí o boom da Paulo Gustavo, que é uma luta de classe, que surge na classe, primeiro surgiu o Aldir Blanc, né? Que é trabalhado na pandemia, no desgoverno, onde a gente estava sem norte, e depois veio a Paulo Gustavo. E hoje em dia a Aldir Blanc, ela é já uma lei de formação, onde ela vai acontecer 5 anos seguidos, era para acontecer 5 anos seguidos, mas agora já foi, né, regulamentada para ficar por um bom tempo.
Tem a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, que é criada exatamente no apagar das luzes do FHC e na entrada do Lula, onde a gente participa ativamente na construção desse novo audiovisual, né? Onde a gente cria, já tinha sido criada a lei do audiovisual, por Geraldo Moraes que criou lá atrás, com outras pessoas, claro, com Nelson Farias e tal. E a gente, na minha geração, que é a geração de Fafá também aí, e de Roberto Saboia e tantos outros, daí estou falando do Piauí, né? Mas foi do Brasil inteiro, que a gente trabalhou para a construção do Fundo Setorial do Audiovisual. E que ele é um divisor de águas, né? Porque o Fundo Setorial do Audiovisual, além de ter 30% para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que impulsionou as empresas, que criou novos talentos, que criou novos realizadores, né? E gerou uma outra economia, foi criado a lei do audiovisual, os arranjos regionais, que também chegam nos estados, potencializando o que já existe. Claro que antes disso a gente teve o Doc TV, que fez um trabalho muito grande no Brasil como um todo, e que as EBDs foram responsáveis por isso, porque elas eram parceiras na construção do Doc TV, né? Então, o audiovisual na Bahia, hoje em dia, meio que é um audiovisual mundo, porque a gente tem tem os diretores aqui dentro, mas trabalha mais com uma política nacional, porque os governos, depois dessas leis também, da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo e do Fundo Historiador do Audiovisual, não tem um fundo direto nos estados e municípios para o audiovisual, mas a gente também já está mirando o internacional, né? Então a gente já está pensando fora, já está indo para outros lugares. Então esse é eu digo que o audiovisual não tem fronteiras, né? Você está aqui na Bahia, mas está como a gente está aqui agora, falando com o Piauí, né? Numa entrevista pelo Piauí. Então ele não tem fronteiras. E acho que aí o Almir, como é isso? Almir não, é o Ítalo Calvino, né? Que fala das fronteiras invisíveis. É isso, né? O audiovisual é meio que um pouco isso. E a parte política? Que eu nem quero falar, eu quero falar mais de políticas públicas, né? O que a gente está lutando lá nas novas leis, tem a lei do audiovisual. E hoje, qual é a maior luta na parte política para o audiovisual? Eu quero que você explique para a gente do Papo de Editor. A gente está ainda tentando passar a lei do VOD, né? Que é a lei mais urgente nesse momento agora, que as plataformas elas invadem os nossos lares, ela toma conta de tudo. Todos os lados que você vai ver uma tela na sua frente, ou no celular, ou na televisão, ou no cinema. Em todos os lugares você vai ter as telas espalhadas. Tem uma vantagem pela pluralidade, né, de imagens que você recebe, mas não tem ainda a pluralidade regional, onde você possa enxergar um país pulsante ali na tela. Então, por exemplo, a gente não tem nem 10% das obras brasileiras ali na Netflix, né? E na Globoplay nós temos, mas o que é trabalhado na Globoplay. Então, essa regulação vem, de alguma forma, primeiro, que ela vai aumentar o valor financeiro da verba que tem na Ancine, né? E segundo, porque ela vem meio que passar uma régua para que a gente possa ter uma forma mais igualitária na produção do audiovisual brasileiro, né? Então, que possa produzir no Sul, possa produzir no Nordeste, possa produzir no Norte, possa produzir no Centro-Oeste, possa produzir seguir produzindo no Sudeste, né? Ou seja, a gente enxergar essa coxa de retalho cultural que é o Brasil, não só nas telas da televisão, mas também nas telas dos streams, né? Pois é, assim, nós temos muitas lutas ainda. Tem nessa parte do cinema, né? Sobre a comercialização, sobre você ter direito quando for para os streams, né? Que vocês estavam falando muito sobre isso. E eu queria assim, muito que você falasse o que está mais sendo fomentado, né, no Brasil e no mundo, assim, depois das indicações do Oscar, depois das premiações internacionais, e também que a gente possa falar sobre as escolas de cinema, né, sobre essa nova leva de gente que está entrando, que eu não falo só dos jovens, né? Tem muita gente que sempre quis entrar no cinema, sempre quis aprender, sempre quis fazer um filme, e hoje está se
eu digo popularizando assim, mas tá aumentando o horizonte, né, para várias pessoas e entrando no audiovisual através das leis, como você está falando, eu quero que você fale, porque você tem muito mais conhecimento sobre isso. Assim. Então, a gente tem um erro traço, porque assim, o cinema ele começa no circo, né? A primeira exibição no Brasil é feita em Mato Grosso do Sul. Tem um filme chamado, acho que é Cinema e Alma, uma coisa assim. Não lembro o nome agora, não. Noite Sem Alma, uma coisa assim. Foi exibido com a orquestra sinfônica, né? Porém, nós temos 62 cursos de cinema no Brasil, até onde eu cataloguei, não sei se tem mais, posso estar errado, mas esses cursos, eles não trabalham produção, eles só criam diretores e, no máximo, roteiristas, né? Vamos supor que você aprende fotografia, aprende som, mas a produção é um pouco deixada de lado. Eu me formei em cinema e falo isso por mim. Então, quando eu falava em produção, mas produção qualquer um faz. Então, eu digo que o cinema nunca vai mudar enquanto ele não entender que o cinema ele é uma engenharia, e é uma engenharia de produção. Ele produz conteúdo, ele produz roteiro, ele produz imagens, ele produz som, né? E ele produz impacto sociocultural, socioambiental, né? Então a gente tem que entender isso. E aí eu acho que é muito importante que as escolas de cinema, os cursos de cinema, os técnicos e os universitários, eles comecem a pensar na produção como a espinha dorsal do cinema. Por quê? Quando você tem uma ideia, né, que você quer fazer um filme, quem é que você procura? Um produtor, né? O que o produtor faz? Ele vai conhecer a sua ideia, pedir que você resista para que você não perca seus direitos inafiançáveis, que são os direitos autorais, né? E a partir disso ele vai fazer um contrato com você. Esse contrato não é feito pelo produtor, é feito por um advogado, né? E esse advogado, ele é a primeira pessoa que entra depois do produtor no set, porque ele é quem vai fazer entender o peso desse roteiro, a força desse roteiro, imageticamente, o que, que ele impacta, qual é o público para onde é que ele vai levar, se eu vou poder vender, né, para aquele local. Ele vai saber se as músicas que o roteiro indica são músicas que são caras ou que são baratas, que eu vou pagar ou se não vou pagar, ele é quem vai me dar licença, né? Então, é a primeira pessoa que entra. Depois disso, você procura um pesquisador, porque eu acho que hoje em dia o cinema de impacto, o cinema de pesquisa, o cinema de criação, ele não passa a ser um criador. Então, esse roteiro pode, às vezes o roteiro já vem pronto, mas a gente precisa de uma pesquisa para a gente dar verossimilhança à história, né? Agora, hoje mesmo, acho que a Globo tomou o Globo Repórter todo explicando sobre as mães solos, que é da próxima novela que vai existir. Isso já chama-se uma produção de impacto, né? Ele já está trabalhando a produção de impacto ali, onde ele está mexendo com o público, com o imaginário desse público, e que eles vão querer se ver na tela e que vão querer ver as histórias que eles vivem, né, vivenciam ali no dia a dia, na tela da televisão. A mesma coisa é o cinema. Hoje em dia o cinema é trabalhado com impacto. Então, na sequência, entra esse pesquisador. Esse pesquisador, ele vai me dar um conteúdo não só para eu validar o roteiro, mas vai me dar um conteúdo para impacto, para a venda do filme, para mim trabalhar as redes e para eu começar a desenhar esse público que esse filme tem, né? Depois desse argumento feito, a gente, se já captou recursos, porque o recurso demora um tempo, 1, 2, 3, 4, até 5 anos captando recursos, o que a gente faz? A gente vai contratar por uma semana, no máximo, um fotógrafo, que vai ser o diretor de arte, ou o diretor de fotografia, o diretor de arte e o técnico de som ou o desenhista de som, né? Que vai ler o roteiro com a gente, vai mergulhar nesse roteiro e vai ler a fundo para entender que estética, linguagem, narrativa esse diretor quer levar para a tela, né? E feito isso, eu vou ter um orçamento, uma análise técnica mais completa, porque eu tinha até então só a cabeça do diretor, mas aí a partir daí eu vou ter a cabeça do fotógrafo e do diretor de arte, que vai conceituar o filme, né? E do desenhista de som, que vai me fazer entender o tamanho desse filme sonoramente. Então, isso no Brasil a gente não faz, porque a gente não tem, primeiro, não tem tempo, segundo, que o dinheiro é muito pouco, terceiro, que os arranjos
É que antigamente tinha desenvolvimento de projeto, não está acontecendo, tem mais de 8 anos que ele não existe, né? E você tira, você falou do Ainda Estou Aqui, que chegou ao Oscar. Um filme como Ainda Estou Aqui passou por um laboratório de roteiro quase 5 anos, né? Porque estava estudando a verossimilhança dessa história, que é a do Marcelo Rubens Paiva, né? Então, assim, essa falta de investimento no desenvolvimento e na distribuição, nós não temos no Brasil. A gente tem muita produção, a gente, ok, a gente já sabe produzir, a gente já está muito potente, a gente já sabe o que a gente quer, mas falta a gente a pesquisa, e a pesquisa aí não é só para o roteiro, é uma pesquisa de produção, de mercado. Então, se você tem dinheiro para desenvolvimento, você pode percorrer os mercados, você pode levar o seu filme para a venda antes, você pode participar de um desenvolvimento de projetos, um roteiro, para chegar com um filme, com uma história forte, contundente, para filmar e saber para onde é que você vai levar nas telas. Então, eu acho que a produção faz muita falta no Brasil, porque ela é considerada é, secundária, qualquer um faz. Não é qualquer um que faz, porque um bom produtor, ele tem que estudar o filme direito, ele tem que entender que história tem na mão dele, para ele poder fazer não só a captação de recursos, mas pensar nos mercados já no desenvolvimento que esse filme pode alcançar. Se você percebeu, o Ainda Estou Aqui percorreu mais de 30 mercados antes de ser escrito, né? Ele tinha escrito, ele desenvolvendo a história. Depois ele faz uma caminhada longa pelos festivais. A gente não tem essa verba para ter, só que os festivais internacionais são todos, a maioria paga. É 100 euros, é 200 euros, é 30 euros, 70 euros. Então, onde é que está essa verba no orçamento que faz com que você possa andar pelo mundo levando a sua história e quando ele chegar na tela, já chegar com impacto para que as pessoas queiram ver, entendeu? Então, isso é uma pena porque a gente não tem essa estrutura ainda, que é a estrutura de uma indústria, né? Então, a gente tem que começar a pensar como indústria. E mesmo os filmes que não chegaram ao cinema, ir para as televisões do dia a dia, para que as pessoas comecem a ter intimidade com o nosso linguajar, com a nossa história, porque nós somos brasileiros, mas o nosso alfabeto, né, é todo feito por norte-americanos. Então, a produção também é importantíssima e ela faz muita falta no desenho da estrutura das escolas de cinema do Brasil. Você pode explicar um pouquinho assim? Vamos lá. Eu tenho um filme, eu tenho a ideia de um filme e quero captar recursos, né? Tem os recursos federais, tem os recursos particulares. Você poderia explicar, até para quem é dono de empresa e quer investir num filme, tem uma lei para isso? Tem sobre os impostos? Você pode explicar isso direitinho para a gente, do Papo de Editor? Então, em primeiro lugar, quando você. O desenvolvimento faz parte disso. Nos faz falta ter desenvolvimento, porque o desenvolvimento você vai estudar as leis que você tem no Brasil, as leis que você tem nos estados, a depender do estado que você vai filmar, e as leis que você tem nos municípios, a depender dos municípios que você vai filmar, né? A nossa lei mãe é a lei do audiovisual, que nela você tem o artigo 1º, que é através de bolsas de valores, o artigo 1º A, que é isenção de impostos 100%, o artigo 3º, terceiro A, que é através de majors internacionais, e o artigo 39, que é para televisão, para séries de televisões, normalmente ele é usado nesse intuito, né? Então, essa é a lei maior do audiovisual no Brasil, mas é uma lei de difícil captação, porque se capta muito mais no Sudeste, mas fora do eixo você tem mais dificuldade de trabalhar essa lei. E aí eu digo o desconhecimento também dos empresários, porque tem que ter um setor de marketing de cada empresa que estude isso, até porque quem financia via artigo 1º A, eles não estão financiando de verdade, né? Eles estão sendo isentos dos impostos pelo governo federal, e ao invés de ele pagar os impostos que ele teria que pagar de qualquer jeito ao governo federal, ele vai aplicar no filme, onde ele vai ter 3 vezes mais a imagem dele vinculada. Porque se ele pagar o imposto direto para o governo, o imposto vai para o fundo geral, que pode ser usado em saúde, educação, música, teatro, literatura, o que quer que seja, mas a imagem dele não vai ser potencializada. Mas se ele investe num filme, ele está isento de pagar o imposto de renda ao governo federal e, ao mesmo tempo, ele tem o maior merchandise do mundo. Basta você lembrar que Carlota Joaquina, que foi patrocinada pela Petrobras, tem uma cena icônica
que é a hora que o Nanini chega a um posto de gasolina numa charrete com um cavalo e faz, abastece aí. Claro que o cavalo não vai ser abastecido nem a charrete, mas ele está falando de história. E esse merchandise marcou, né, a história do cinema brasileiro. Isso falando de Brasil. Por outro lado, você vê o Náufrago, que é um filme que é o melhor merchandising do mundo, que é o Will, né? Ele tem a FedEx. O navio naufraga, ele não tem onde ficar, ele faz uma tábua, e nessa tábua ele fica ali na resistência esperando ser resgatado. E ali ele abre uma caixa do FedEx que chega para ele boiando na água, que é natural, né? Houve naufrágio. Na caixa de FedEx, ele abre a caixa de FedEx e ali dentro tem canivete, que é o que vai dar a sobrevivência dele, né? E depois disso ele tem a bola da Olympus, que ele bota num pau e vira, e faz como se fosse uma cabeça, e vira o amigo dele durante esse naufrágio o tempo inteiro. Então é um comercial, hoje em dia chamado de product placement, porque é subliminar, não é afrontivo, né? Ele faz parte, ele é orgânico, ele faz parte da história, tanto é que é um naufrágio, mas é o melhor merchandising considerado o melhor merchandising do mundo, que é o Náufrago, né? Por outro lado, tem um outro filme agora que eu não lembro bem, acho que é A Deriva, está na Netflix, que é todo patrocinado pela Tupperware. É um container que afunda, são vários containers que afundam, né, na travessia, e só um container fica mais tempo à deriva, demorando de afundar. E é justamente o container que tem Tupperware, e que essa mulher tem a criança no container. Ou seja, precisa que os empresários entendam a força da imagem que o cinema faz, né? Então, uma imagem, eu vi esse filme Náufrago, tem uns mais quase 40 anos, mas eu nunca esqueci desse merchandising bem feito, com a bola olímpica e com a FedEx, né? Então, se as empresas tiverem dentro do seu setor do marketing alguém que estude a legislação, eles vão entender que, na verdade, eles estão sendo, além de ser isentados do imposto, essa verba que eles foram isentados do governo vira uma verba de publicidade para eles. Só que é uma publicidade mais profunda, uma publicidade que fica para o resto da vida. Se você pegar um filme hoje em dia que filmou alguma marca na Avenida Paulista em 1930, você vê essa marca está eternizada para sempre nessa película, né? Então, a legislação, ela está aí para todos. Eu aprendi lendo, buscando, pesquisando, e qualquer um pode fazer isso. Então, a produtora pode fazer isso, pode estudar bastante a lei, e aí não precisa de faculdade, né? E tem vários vídeos no YouTube que ensinam isso hoje em dia, como você vai captar recursos. Então, hoje em dia é muito mais acessível, né? Mas se o curso de cinema tivesse um trabalho muito mais voltado também para a produção, eles iriam estudar a legislação primeiro, né? Depois iriam estudar a publicidade e iriam entender que a legislação com a publicidade movimenta a economia do país, né? E que a parte de direito controla e faz toda a legislação dessas verbas utilizadas no filme. Ou seja, dentro do cinema você tem direito, administração, comunicação, publicidade, economia, né? Literatura, teatro, ou seja, realmente o cinema não é a sétima arte por acaso, ele é a sétima arte porque ele consegue atender, né, a um caleidoscópio, né, não só de imagem, mas também de profissões e economia. Então, eu acho que na hora que um empresário entende isso, na hora que um produtor entende isso, ele trabalha diferente com esse filme, sabe? Ele vende esse filme diferente. Eu vou fazer duas comparações, assim, que ainda não vi ainda o Agente Secreto na sala de cinema, mas vi em Cannes, né, e vi também na academia quando estava sendo indicado para o Oscar. Mas eu olho duas formas de trabalho entre o Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto. O Agente Secreto trabalha mais com a emoção, com a impulsão. Walter gostou, Walter vai apoiar. O povo não viu o filme ainda, né, mas já torce pelo filme, pela campanha que a produção do Agente Secreto faz. O Ainda Estou Aqui, não. O Ainda Estou Aqui, ele é orgânico. Ele vem da sociedade, né? É o povo que assiste o filme e começa a falar que filme é esse, que filme é esse, que filme é esse, e se apaixona perdidamente pelo filme, que faz aquela multidão, né, de espectadores. E claro que houve um trabalho, né, de bastidores, de produção muito bem feita, que fez esse filme impactar dessa forma. Então, são dois estilos, dois caminhos que eu acho que as escolas poderiam trabalhar para estudar, para entender onde é que a gente tem que aprender
a trabalhar para a história de um filme e fazer com que ela marque para sempre a história. Eu estava no avião vindo da Espanha agora, foi de Berlim, não, foi de Barcelona, né? E tinham 6 pessoas no avião assistindo Ainda Estou Aqui. Eu fiquei super orgulhosa, porque tinha todos os filmes internacionais, né? Só o Ainda Estou Aqui era brasileiro. E tinha 6 pessoas das que eu vi, né? Na minha ala, que são 3 alas do avião, e eu vi assistindo Ainda Estou Aqui. E eu assisti de novo, super feliz, assim, tipo, assisti 30 vezes se precisar, porque o filme é muito bem feito, é muito bem trabalhado. E a temática, a persona do filme, que é o Marcelo Rubens de Paiva, está ali, firme e forte, nos debates, nas palestras, na tela do filme, na discussão da sociedade, que é a ditadura, mas ele não faz um filme sobre a ditadura, ele faz um filme sobre a família, né? Uma família que foi destruída na ditadura. E isso traz a discussão da ditadura. Então, foi um filme que foi muito bem trabalhado, o roteiro, eles tiveram um núcleo de produção, muito que trabalhou a discussão do projeto o tempo inteiro, ele percorreu um mercado grande, vários festivais, e isso a gente não tem. Então, eu digo assim, a legislação está aí, qualquer um lê, só é ler, entender, né? Mas a gente não tem o pulo do gato, que é o estudo de produção de um projeto, que vai fazer com que esse projeto sinde mares e que vai poder, né, navegar outros oceanos. Então, isso aqui é o pulo do gato para mim no cinema, é o estudo da produção, do desenho de produção do seu filme. A lei está ali, eu leio, a Ancine tem um manual do produtor, que eu sei como é que eu vou usar a lei, como é que eu faço o recibo, como é que eu vou fazer prestação de conta, como é que eu vou colar cada notinha fiscal, está tudo ali escrito. Agora, ninguém ensina como é que você faz um desenho de produção para que seu filme seja exitoso e que possa ultrapassar as fronteiras do Brasil, entendeu? Então, esse para mim é o lugar. Nós temos muita coisa para conversar, né? Só a gente vai ter que voltar. Mas antes de terminar, né? Eu quero que você fale sobre o Cine Girassol, sobre o Geraldo, esse Ah, grande, esse gigante homem que a gente conhece através do cinema, né? Que rompeu fronteiras, que eu vi vocês fazendo projetos manhã, de tarde, de noite ali, naquela mesa, vocês dois criando junto. uhum, Mas o que é o Cine Geração? uhum. Então, Geraldo sempre dizia que a gente tem medo dos cineclubes, né? Ah, a pessoa do cineclube vai pagar o filme. São dois públicos diferentes e poucas pessoas que vão aos cineclubes vão ao cinema. Até porque você passa o cineclube na periferia, você passa na escola, você vai levar o filme para o aluno, inclusive a gente não falou disso, né? A gente tem uma lei que já existe, que está aí, mas não está sendo executada, que é a obrigação da exibição de filmes na escola. Mas o Cine Geração, eles surgiu depois que Geraldo morreu. A gente tinha um cineclube, mas não chamava Cine Geração. Como eu não tive filhos com o Geraldo, eu fiquei muito assim abalada quando ele foi embora. Eu falei assim, eu tenho agora meus enteados, mas eu queria ter alguma coisa que fosse nós dois. Então, Gera é de Geraldo e Sol é de Solange. Então, formou Cine Geração, né? Então, a marca é Geração. E nós Com o casamos com a símbolo igreja do toda. girassol. Isso, é. E a gente casou, eu sou apaixonada por girassóis, então quando a gente casou, a igreja estava toda de girassol. Quando eu fui para o casamento também no candomblé, eu levei girassóis, né? Então tinha tudo isso a ver. E aí eu, olhando para o mar, porque eu botei as cinzas dele no mar, eu perguntei assim, Gê, o que é que eu posso fazer para a gente ficar junto para sempre? E aí veio o nome Cine Geração. E aí eu dei o nome Cine Geração. Ele surgiu em 2018, 19, 18, 19, depois veio a pandemia, né? E a gente começou a exibir para discutir cinema, que era o que eu fazia com o Geraldo sempre, né? À noite era aquele, a gente parava um pouquinho depois de trabalhar o dia inteiro, tomava um café e era regado a amor e cinema, né? Então era o que a gente tinha. E para mim ele é um elo eterno entre Geraldo e eu, né? E o papel do Cine Geração é discutir cinema. Porém, eu tenho um projeto à parte chamado Os Filmes que Eu Não Vi, que é um festival que acontece uma vez por ano. Esse sim é um resgate dos filmes que não foram distribuídos no Brasil. Porque dentro da BD eu comecei a viajar aos estados e ver que tinha muita filmografia que não eram vistas. E aí a gente fez uma catalogação entre 2003 a 2013, a gente encontrou 800 filmes que não tinham sido distribuídos, que não tinham sido vistos. E aí eu criei o festival Os Filmes que Eu Não Vi, né? E Geraldo ficou apaixonado por esse nome quando eu criei lá atrás, porque era a ideia minha que nasceu na ABD, né?
E aí o Cine Geração ficou dentro dos filmes que eu não vi, porque é exatamente os filmes que não fossem premiados, eles vão para o Cine Geração para poder a gente continuar exibindo e fazendo com que os filmes sejam vistos, né? Então, o Cine Geração é a junção do nome de Solange e Geraldo, que é Gera e Sol, que formou Geração. E o Mulheridades Fora do Eixo, eu não posso esquecer, gente. Tem um grupo só de mulheres cineastas, né, produtoras, diretoras, roteiristas, que se juntam num grupo que eu sou apaixonada, que eu faço parte, mas eu sou pequenininha ali dentro, porque tem mulheres de todos os cantos do Brasil que fazem filmes. E tem umas que não têm recurso e dizem assim, olha, eu estou fazendo uma vaquinha para adquirir recursos para fazer um filme. Fala um pouco do Mulheridades Fora do Eixo, que é uma cereja do bolo. Então, porque existe um grupo chamado Mais Mulher. E eu vi que são só mulheres tops, mulheres que foram premiadas, mulheres que têm histórias para contar, mulheres que são nossas referências, né? E aí eu falei assim, mas e as mulheres invisíveis que trabalham o tempo inteiro, que estão aí e que não estão sendo vistas, não estão sendo discutidas, não estão sendo faladas e continuam fazendo? Aí eu criei o grupo Mulheres Fora do Eixo, né, que ele tem mais uma função de unir. Você vê que eles não se encontram no dia a dia, eles não estão no debate do dia a dia, mas é mais para um alimentar o outro, um apoiar o outro. No começo eu queria fazer CNPJ, eu falei, não, não é isso. É um local de encontro onde um apoia o outro, né? Então, assim, aí criou as Mulheres Fora do Eixo, que está lá até hoje. Não existe pequeno nem grande, acho que ele é uma rede onde uma hora eu vou precisar mais, outra hora você vai precisar menos, e aí vice-versa, e aí a gente vai se alimentando. Então, o propósito do grupo é exatamente com que a gente se comunique fora do eixo, já que o grupo Mais Mulheres tem que ter autorização para entrar, tem que ser convidado. Por exemplo, eu não estou no grupo Mais Mulheres, porque eu nunca me senti vontade de querer participar assim, de um grupo tão seleto. Né? Eu quis um grupo mais político, mais macro. Né? É claro que o Mais Mulheres faz um trabalho maravilhoso, mas faz parte da minha história também. Né? A minha história é essa outra, mais empírica mesmo, e de mulheres invisíveis, mas que estão tecendo esse fio tão forte da solidariedade, né? Da contrariedade, da inclusão dos que chegam, né? E da visibilidade dessa mulher com ou sem nome no mercado audiovisual. Eita só, que emoção! Esse episódio eu estou emocionada, gente. A Sol está lá em Salvador, mas ela não para. Ela viaja o mundo inteiro, levando o nome do Brasil, o nome do cinema brasileiro para o mundo todo. E vai também para aprender, né? Tem cursos, Exatamente. vai para ensinar, ela faz palestras. É uma gigante. A gente poderia passar 2, 3 horas aqui conversando, que vocês iam ver o tanto de projetos que a Sol participa, né? E Salvador, levando o nome de Salvador, levando o nome do Brasil, levando o nome do cinema nacional para o mundo inteiro. Eu quero te agradecer, Sol. Obrigada. Hoje foi essa luta, como é a nossa luta, né? Para a gente colocar esse episódio no ar. O Papo de Editor está aqui para colocar para todo mundo, para ser o local de fala do universo audiovisual, não só do cinema, mas TV, rádio, comerciais, videomakers, gente que trabalha nas mídias sociais, né? E que a gente continue falando sobre os nossos bastidores, sobre tudo o que acontece, esse movimento imenso que é para levar o melhor, né, de filmes, de histórias, de documentários para cada um de vocês. E vocês que não fazem parte, que querem entender, segue o nosso Papo de Editor, acompanha nossos episódios. Você vai ver que, como a Sol, a gente vai entrevistar muitas outras pessoas que fazem o cinema, né, que é essa gotinha. Eu quero falar muito mais sobre as mulheres no audiovisual e quero que você encerre hoje o nosso podcast dando recado para a mulher que quer entrar, que quer fazer seu filme, que quer fazer seu documentário, por onde ela começa, o que ela tem que procurar, o que ela tem, né, para receber quando ela quiser entrar nesse mundo, que ela vai conseguir. Porque nós, mulheres, quando queremos uma coisa, a gente consegue. Eu acho que é o desejo, nada falta.
O que tem que ter é desejo e paixão. Tudo que você faz com paixão, você consegue transcender fronteiras. O que você faz mecanicamente, você cumpre uma etapa, às vezes você termina ali bem chateado, às vezes você termina cansado e não vai adiante. Então, quem quer entrar no audiovisual, primeiro pesquise. Eu digo que a pesquisa é o princípio de tudo. Pesquise na internet, no Instagram, né, através de amigos, procure ver muitos podcasts bacanas sobre cinema que está rolando por aí. O Spotify tem muito podcast bacana, o YouTube tem muitas ferramentas que estão lá ensinando também. Então, e vá para o set de filmagem, porque hoje em dia as pessoas já querem começar diretor, né? Eu digo que eu passei por todas as camadas do cinema. Eu comecei como secretária, fui para produtora de base, fui para coordenação de produção, fui para produção executiva e hoje em dia sou a produtora criativa, né, que compro filmes, vendo os filmes, faço consultorias. Então, você se apaixonar. Eu só sei fazer isso, são 35 anos, me apaixonei pelo cinema perdidamente, e é o que eu faço ao longo desses 35 anos, né, depois que saí da prefeitura, que também foi um lugar também que me deu regra e compasso. Que bom. Muito obrigada. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. A gente conversou pouco, a gente tem que conversar muito mais, tá? Como eu já falei, eu te convido para a gente voltar quando tiver um assunto legal. Que você disse, cara, o papo de editor vai amar isso, vamos conversar, tá? E que você me indique as pessoas também para a gente conversar Sim. sobre o nosso cinema, sobre a nossa luta, né, sobre cada passo que o audiovisual der, a gente quer estar colocando aqui para os nossos espectadores, né, para os nossos fãs de cinema, viu só? Obrigada mesmo. Parabéns a vocês também pela iniciativa, pela ousadia, e é isso que eu digo, né? Em cada canto do Brasil tem alguém criando e fazendo alguma coisa. Se essa rede se interliga, né, então você vai ter uma potência imensa de histórias narrativas, né, que para oferecer a esse número de estudantes que estão aí. Mas se você pensar que em cada curso formar 10 pessoas por ano, você vai ter 600 pessoas se formando no ano na área do audiovisual. É muita gente. É muita gente, mas ainda é pouco para o Aí, tanto de gente que a gente, para o tanto de coisa que a gente quer realizar, né? A gente precisa de é. muito mais profissionais. E com essa vinda forte assim no audiovisual da inteligência artificial, a gente vai precisar de pessoas muito mais capacitadas, né, para levar essa tecnologia, né? Aí há controvérsias, porque eu Há acho controvérsias. eu digo que a inteligência artificial, ela só é uma ferramenta. Se eu Sim. alimento ela de coisas boas, ela vai me dar coisas boas. Se eu alimento ela de coisas ruins, ela vai me dar coisas ruins. Então, sempre a máquina humana vai ser necessária, primeiro pela criatividade, pela inteligência, pela paixão, coisa que a IA não tem. Ontem eu vi o Miyakoto falando assim, gente, a IA é uma ferramenta que eu alimento ela de emoção ou não, né? Então ela só vai ter emoção se eu der. Então eu não tenho, eu acho que eu estava vindo uma palestra agora em Barcelona, no Mundial CUT, e um indígena falou isso. Ele falou: quem vai trazer, né, o arsenal de contação de histórias se não formos nós? Então eu acho que a IA tem que ser regulada, ela tem que ser trabalhada para ser bem alimentada, ela é uma ferramenta que vai fazer com que impulsione, né, vários trabalhos, vai ajudar, vai facilitar, mas ela não pode tomar o lugar do ser humano. Então, por isso, ela tem que ser regulamentada, para ela ser bem alimentada, né, e não virar um monstro que vai de encontro né, à humanidade. Então, a gente sabe que muitos filmes de ficção científica terminam assim, eles criam algo genial e essa coisa se descontrola e né, a humanidade se perde. Então, a regulação tem que vir do VOD, da inteligência artificial e do mercado audiovisual, porque nós que somos produtores, criadores, né, que somos máquinas humanas, é que vamos alimentar para o bem ou para o mal essa ferramenta que chama-se inteligência artificial, que o povo está tão fissurado em fazer um rosto bonitinho, é, fazer alguma coisa diferente, mas a mente, ninguém mexe, a mente ela é intocável, tanto é que você pode trocar coração, fígado, rim, mas a mente você não troca. Então, já aí eu digo que Uau. a inteligência artificial ela tem que estar ao nosso serviço, não a gente a serviço dela.
esse vai ser nosso próximo episódio com a Sol. Tá, gente? Já tá marcado. Obrigada, meu bem. Beijo. Vou para a Beijo. reunião também agora. Tá Beijão. certo. Tchau. Tchau. Ai, que emoção, gente. Eu tava aqui nervosa, falando devagarinho, com medo de gaguejar, porque a Sol é maravilhosa. Todo o assunto do cinema, cinema nacional, cinema mundial, todo o assunto do cinema é encantador. Os bastidores do cinema é um assunto infinito, que nós podemos fazer 1000, 2000 episódios, que vai ter o que falar e vai ter coisas novas para a gente aprender. Então, o Papo de Editor vai ficando por aqui, como eu tô nervosa. O Papo de Editor vai ficando por aqui. A gente vai continuar nesse local de fala aqui. A gente tem uma equipe incrível. Eu quero agradecer a toda a equipe do Podmeio, a toda a equipe do Grupo Meio Norte, que dá todo esse aparato e essa força e esse apoio ao Papo de Editor para ele ir ao ar, que já está fazendo 1 ano, né? E a gente está comemorando e nós estamos muito felizes e a gente quer continuar com o nosso local de fala. Porque o Papo de Editor é o local de fala do universo do audiovisual. Beijo, até o próximo episódio.